Louvado seja o Senhor. Eu vos cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos meditando na palavra de Deus em cima deste tema: o privilégio de ser igreja de Jesus. É o que nós somos. Nós vamos ler aqui alguns textos bíblicos e nós vamos ver nesta noite algo assim muito importante, que jamais pode fugir da nossa mente, do nosso coração. Eu quero te convidar para orar. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Nessa quarta-feira, quando nós tiramos para estudarmos um pouquinho a palavra de Deus, nós chamamos de culto de doutrina, é um culto de ensinamento da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos instrua nesta hora, que Ele possa falar-nos, como sempre tem nos falado, de uma maneira sempre poderosa. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, rendemos-te graças e glórias, porque Tu és, sim, Tu és o Senhor das nossas vidas. Os nossos corações agora se inclinam, porque estamos desejosos de Te ouvirmos, ó Espírito Santo. Fale aos nossos corações, cada um dos nossos queridos, onde quer que estejam um filho do Senhor, uma filha do Senhor, que possam ser alcançados pelo poder da Sua palavra. Quebranta-nos, cada coração quebrantado na Tua presença, e o Senhor com certeza há de fazer uma grandiosa obra. Desde já nós te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, quando nós meditamos sobre quem nós somos, ou de quem nós somos de Jesus, igreja de Jesus, como é bom podermos afirmar que nós somos dele, nós somos do Senhor, legalmente constituído como proprietário nosso, como nosso Senhor, pois Ele nos comprou com o seu sangue, nos remiu. E eu quero ler alguns textos, e principalmente aqui Atos, no capítulo de número 20, versículo 28, olha o que nós encontramos, Atos 20, 28, para afirmarmos isso que nós estamos citando. Diz o texto o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. O Senhor resgatou, tomou para si este povo, esta igreja. 1 aos Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 20, nos diz aqui também a palavra de Deus o seguinte: 1 aos Coríntios 6, versículo de número 20, nos diz a palavra do Senhor: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É um privilégio, irmãos. Sabemos de quem nós somos. Somos de Deus.
Nos diz também a palavra do Senhor, esse texto é muito rico, lá em 1 João, no capítulo 5, versos 18, que nós nascemos de novo, e por nascermos de novo, olha o que nós desfrutamos, irmãos. Eu vou apontar aqui, eu vou falar aqui sobre alguns privilégios. E aqui em 1 João 5,18, o Senhor fala aos nossos corações coisas tremendas. E você vai me acompanhar em nome de Jesus, porque nós não podemos jamais nos esquecermos de alguns detalhes do que a Bíblia fala a nosso respeito. 1 João capítulo 5, o verso de número 18 diz assim, amém, 5:18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não pode tocar naquilo que é de Deus. E o verso 19 diz assim: sabemos que somos de Deus, somos de Deus. Afirme isso aí no seu coração. E o mundo está no maligno. O mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. E lá em 1 Pedro, no capítulo 2, esse texto, ele é muito conhecido, afirma o seguinte: mas vós sois, olha quem nós somos, o escritor está dizendo de quem nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Estou afirmando aqui, nós somos um povo adquirido. Para quê? Para anunciarmos, ou para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu posso ouvir um glória a Deus? Olha quem nós somos, irmãos. Que coisa maravilhosa é pensarmos nisto, uma geração eleita. Nós somos um povo de Deus, nós somos de Deus, a igreja é do Senhor Jesus. Sempre que eu penso nisso, eu próprio me vejo realmente como alguém muito privilegiado. Eu não posso me ver de outra forma, senão como uma pessoa muito privilegiada. Olha bem quem eu era, onde eu estava, em que situação eu me encontrava. Eu li o texto anterior que diz que o Senhor me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos nas densas trevas do pecado, mas diz o texto que nós lemos aqui em 1 João capítulo 5, verso 18, que aqueles que nasceram de novo, ora, nascidos de Deus, nós que agora estamos em Cristo, que nós não temos mais o prazer no pecado, embora ainda pecadores, mas nós não temos o prazer no pecado, porque nascemos de novo. Evangelho de João, capítulo de número 3, fala a respeito disso, do nosso novo nascimento, nascemos de novo, e agora, prezados, o maligno não nos toca, e nós temos esse entendimento. Ele está tocando, ele está usando, ele está, infelizmente, neste mundo escuro, onde muitas pessoas estão sendo escravas dele, este inimigo terrível,
chamado príncipe das trevas, lá está, e muitas pessoas estão sendo tocadas por ele. Enquanto lá estas pessoas estiverem, o inimigo tem livre acesso a estas vidas, a estes corações, até que de lá elas sejam resgatadas. E uma vez resgatadas, e o Senhor veio justamente para resgatar-nos e para resgatá-las, repito, de lá, aqueles que de lá saíram foram resgatados, e agora, como igreja do Senhor Jesus, amados, enquanto vivemos em santidade, a santidade do Senhor, o inimigo jamais terá acesso, a menos que alguém abra uma brecha e volte para a escuridão do pecado. Não pode, não podemos, nem devemos. Aqueles que estão em Cristo, porfiam por um caminho de santidade, de luz, fora do pecado, e agora desfrutando da presença gloriosa do Espírito Santo, andam estes, sim, desfrutando desse privilégio. Irmãos, isso é algo muito importante para cada um de nós temos que refletir nisso. E outra coisa que eu estive meditando, enquanto pensando a respeito da igreja do Senhor Jesus, do privilégio de quem nós somos em Cristo, a igreja dele, o povo dele, desfrutamos da presença dele, não da presença do diabo, mesmo que o diabo ande em derredor, rugindo como leão, ou como leão que ruge, ele anda ao derredor. Mas nós temos a presença do Espírito Santo em nós, ao nosso redor, os anjos acampados, nos livrando e nos guardando. Isto é um privilégio. Sinta-se um privilegiado, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Eu acho lindo a palavra de Deus aqui em 1 João, no capítulo 4, versículo 9, eu tenho que ler. 1 João, capítulo de número 4, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Deixa eu ler para você. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, isso a vida no pecado, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros, e é óbvio, devemos amar aquele que nos amou, porque a Bíblia diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Romanos 5:5 diz aqui a palavra do Senhor. Romanos 5:5, eu tenho que mostrar na palavra de Deus. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele morreu justamente para que com o seu sangue pudesse nos comprar. Ele nos comprou com o seu sangue e pudesse nos resgatar dessas trevas, para nos trazer para junto dele a luz gloriosa que nós desfrutamos.
Oh, louvado seja o Senhor. O amor de Deus foi derramado pelo Espírito que em nós habita. Outra coisa importante, como privilegiados como nós somos, o Espírito Santo nos nossos corações. Oh, que coisa maravilhosa é termos esta graça que nos fora dada, derramada, que é o próprio Espírito Santo em nós, que veio habitar em nós. Você é um privilegiado, uma privilegiada, eu sou, nós somos. Mas por que o Senhor assentou isso no meu coração para eu compartilhar com a igreja de Jesus? Porque nós precisamos valorizar muito isso, irmãos. E nós vamos entrar numa palavra que eu acredito ser assim muito importante nesses últimos dias que nós estamos vivendo, quando o Espírito Santo está nos despertando para de fato entendermos princípios que falam a respeito de coisas que nós precisamos valorizar. Por que isso? Porque se o Espírito Santo de Deus está trazendo a mim, e é uma revelação divina, o que Deus fez por mim ao dar o seu Filho para pagar o alto preço pelo meu resgate. Interessante que quando eu me converti, quando você se converteu, tomara que você tenha isso de uma forma vívida na sua lembrança, na sua memória, como você, ao desfrutar daquele primeiro momento da mensagem, do Evangelho, pôde entender o amor de Deus, como você vivia isso de uma forma intensa, sim ou não? Como você vivia isso de uma forma, magnífica, magnífica, você vivia intensamente isso, a sua fé, vívida, a sua fé se manifestava, e você e eu, nós andávamos, estou me referindo àquele início da nossa conversão, e porque hoje o Senhor me traz isto para falar à igreja, porque com o passar dos tempos, alguns de nós, quem sabe, eu não sei da sua vida, eu não quero te julgar, mas algumas pessoas têm vivido como que se este seu entendimento do amor de Deus para com você desvanecesse, e você próprio ou alguém, não sei, estivesse vivendo naquilo que fala e faz, como que se não estivesse mais amando a Deus como deveria amá-lo. Isso não é bom. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é sobre isso, irmãos, que o Espírito Santo de Deus está nos alertando para tomarmos cuidados, os cuidados para que o nosso amor não se esfrie, porque é possível que isto aconteça, senão não estaria escrito na palavra. A igreja precisa andar de fé em fé, fazendo com que este amor para com o seu Senhor, para com Deus, não desvaneça, não apague, não diminua, enfim, não esfrie. O grande amor de Deus com que nós fomos alcançados, nós fomos amados, Ele continua nos amando, mas nós não podemos perder de jeito nenhum esta visão de Deus nos amando, e nós não podemos deixá-lo como que deixando em segundo plano, amando outras coisas, amando mais coisas do que Ele. E quando é que isso acontece, pastor? Sempre que eu busco coisas e coloco em primeiro lugar e não o seu reino, é como se eu estivesse deixando Deus em segundo plano. E a pergunta é: será que eu estou amando o mesmo? Eu disse aqui e afirmo
que somos privilegiados, amém por isso. Mas saiba de uma coisa: o Senhor quer que vivamos sim como privilegiados, mas quer que lhe o privilegiemos também, dando a Ele a primazia, sempre o primeiro lugar. E isto é um privilégio, viu? Deixar de fato o Senhor reinar em nós, que seja feita a sua vontade sobre tudo na nossa vida. Isto o Senhor espera de cada um de nós. Amados, agora pense comigo aqui no seguinte: o Senhor nos ama, o Senhor ama a sua igreja e nós o amamos, amém? Você ama o Senhor, que assim seja, continue amando o Senhor, mas também precisamos amar tudo que Deus ama, precisamos amar tudo que Deus ama e abominar tudo que Deus abomina. Mas vamos falar sobre o amar o que Deus ama. Sabe, nesta madrugada estava orando e pensando sobre a igreja e imaginando o seguinte: eu amo a igreja. Estou falando de igreja corporativamente falando, eu e mais você e os outros que foram comprados com o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Nós, igreja, todos quantos o Senhor resgatou, somos igreja, não templo, igreja. Nós amamos a igreja, amamos a quem Deus ama mesmo, amamos de fato a igreja de Jesus. Mas isso tem que ser algo demonstrável. Eu preciso viver isso e demonstrar isso. E quando eu falo demonstrar isso, eu estou falando em atitudes. É algo que eu tenho que deixar transparecer de uma forma verdadeira. Como é que eu tenho demonstrado meu amor junto aos meus irmãos? Como? Ei, você ama a igreja de Jesus? Você sabe que Jesus te ama. Você diz que ama Jesus, mas você ama a igreja? O Espírito Santo nos incomoda com uma pergunta dessa, e eu estou no meio, não estou apontando você, eu estou no meio. Eu amo a igreja. Quando e como eu demonstro isso? Nós vamos entrar em alguns detalhes sobre esta questão na próxima semana, na próxima quarta-feira, sobre amar ao que Deus ama, ao que Jesus ama. E aí vamos entrar nessa questão de como demonstrarmos isto de uma forma verdadeira, não como hipócritas, mas de uma forma verdadeira. Mas até que chegue a próxima semana, fique com esta palavra: somos a igreja de Jesus. O Senhor nos ama. Fomos comprados por bom preço. Devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, com o nosso espírito, que a Ele pertence. Tudo é dele. Fique com esta palavra, porque a igreja de Jesus, aqui na terra, a igreja de Jesus triunfa, tem um viver triunfante sobre o pecado, o mundo vil e o próprio Satanás, que eu falei aqui, de onde nós fomos resgatados, o que ele fazia conosco lá, aqui, como igreja, ele não pode fazer, ele não pode nos tocar, a menos que haja permissão de Deus, para um tratamento até do nosso caráter. Deus pode até permitir que isto aconteça,
Mas Ele próprio fazer isto? Não. A menos que haja uma legalidade nossa, aí o Senhor permite que Ele o faça. De outra forma, não, porque Deus é Deus. Eu gostaria que você ficasse com esta palavra, refletisse sobre isto e jamais se esquecesse, como eu não posso me esquecer, de que eu sou um privilegiado. Eu pertenço a um Deus que é todo poderoso, domina sobre tudo e sobre todos, tudo está sob o seu controle. Deus é o meu Deus. Eu acho interessante, quando eu estudo ainda a palavra de Deus, eu vejo lá no Salmos de número 17, Salmo de número 17, só para fechar essa palavra, para eu concluir. Olha que privilégio é ser de Deus, olha que privilégio. Diz aqui, Salmo 17, o verso 8: guarda-me como a menina do olho, e esconde-me à sombra das tuas asas. Que coisa maravilhosa ser de Deus, né, irmãos? Nós somos como a menina do olho de Deus, diz aqui o salmista. Quão grande valor nós temos para Deus. Somos por demais valiosos, como a menina dos olhos de Deus. Que coisa linda, irmãos. Nos diz a palavra de Deus que se nós somos de Deus, desse jeito como nós somos, aqui falando até mesmo sobre menina dos olhos, eu quero só fechar com essa palavra porque me veio agora no espírito. Diz aqui a Bíblia que como menina dos olhos, o inimigo não tem acesso, porque somos guardados dele e ninguém pode tocar, assim como o Senhor não permitia que Israel fosse tocado. O Senhor guardava os remanescentes fiéis de Israel como a menina dos seus olhos. Que coisa linda, irmãos, é ser guardado como menina dos olhos de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Eu acho linda essa palavra, quando o Senhor fala de que nós somos guardados como a menina dos olhos de Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Desfrute da presença gloriosa do Senhor. Desfrute, vamos desfrutar dessa grande bênção de pertencermos a Deus. E como igreja ainda, nós vamos pensar sobre a importância de termos comunhão uns com os outros, de valorizarmos aquilo que Deus valoriza, que é a sua igreja, e nesta valorização, aprendermos que nós devemos amar mesmo este corpo. Somos membros uns dos outros, estamos ligados. Diz lá a palavra de Deus, Paulo falando aos Coríntios, estamos ligados. E que nesta ligação espiritual possamos caminhar juntos até o último dia. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nos faça entender cada vez mais como isso é importante, como é importante a nossa vida, olhando deste jeito, neste ângulo espiritual de quem nós somos e como nós precisamos valorizar a igreja de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Aleluia. Pai, muito obrigado por tua palavra, por nos falar deste jeito, pelo seu grande amor com que tu nos amastes. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos nos deleitando em ti e o Senhor se deleita em nós. Nós somos o deleite do Senhor, diz a sua palavra. O Senhor se agrada da igreja, dos que lhe são fiéis, obedientes, andam no temor que lhe é devido, andam em santidade, como o Senhor, ó Deus, tem isso como bom prazer. O Senhor se apraz, o Senhor gosta desta igreja que é sua, o Senhor a ama. Muito obrigado por nos amar e queremos te amar também, Senhor. O Senhor nos amou primeiro e é por isso que nós podemos te amar. E nós queremos demonstrar isto
no dia a dia, principalmente amando os nossos irmãos. Obrigado, despeça-nos com a tua paz e com a tua graça, e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho bendito, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, e de igual modo seja com todo o seu povo espalhado da face da terra, desde agora para sempre. Amém e amém.